Olá, pessoal! E aí, tudo bem? A iluminação acho que tá boa aqui, tá? Muito prazer, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo esta aula. Estatuto dos Servidores Públicos do município de Manacapuru. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Lembrando que na nossa última aula paramos no artigo 59. Então vamos continuar a nossa saga para finalizar este Estatuto de Manacapuru. É claro que espero que daqui a 2 semanas a gente finalize esse estatuto e depois a gente começar a estudar a Lei Orgânica de Manacapuru. Esse é o nosso objetivo, porque vocês estão focados para fazer este concurso. É claro que também vamos fazer questões, tá? Fazer aí algumas questões. Pessoal, vamos falar hoje da substituição, né? Poderá haver substituição no impedimento legal e temporário do titular de cargo efetivo ou em comissão. Então, o servidor efetivo ou cargo em comissão poderão ser substituídos. Poderão ser substituídos aí, até porque o cargo não pode ficar vago, por exemplo, né? Um professor ele pode ser substituído, alguém que exerce um cargo comissionado pode ser substituído, tudo bem? Artigo 60. A substituição recairá sempre em servidor efetivo, exceto para cargo em comissão. Então, olha só, se a substituição for para um cargo efetivo, né? Vamos supor, o servidor efetivo, ele se afastou do cargo. E aí, quem vai substituir? Se for cargo efetivo, tem que ser servidor de cargo efetivo. Olha só, a substituirão recairá sempre em servidor efetivo. Tem que ser servidor efetivo. Se o impedimento é de um servidor, eu sou servidor efetivo, mas fui impedido de continuar no cargo. Quem vai assumir a minha vaga tem que ser também um servidor efetivo. Agora, se o meu cargo ele é comissionado ou, né, comissionado, aí sim eu posso colocar alguém que não seja efetivo. Por quê? Cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração. Então, para cargo comissionado, a substituição será também, pode ser um servidor efetivo ou não. Então, cargo comissionado pode ser substituído por servidor efetivo ou não. Porque cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração, não exige concurso público, tudo bem? A designação será efetuada pela autoridade superior, quando não for automática, previsto aí no plano de cargo e salário do servidor. O substituto desempenhará atribuições do cargo. É claro, está substituindo para, né? Tá substituindo o substituído para desempenhar a atribuição do próprio cargo, enquanto perdurar o impedimento do titular. O servidor substituto terá direito, olha só, o servidor substituto, ou seja, o cara que está substituindo, terá direito à percepção do vencimento das vantagens inerentes ao cargo substituído, pelo tempo que durar o seu exercício, sem prejuízo das vantagens pessoais a quem tem direito. Exemplo, doutorado, por exemplo, mestrado, que são aí, né, vantagens pessoais que tem direito. Lembrando, não incorpora. Não incorpora. Professor, como assim não incorpora? Ele está substituindo alguém. Ele vai receber, vamos supor, é o João. No cargo efetivo dele, ele recebe 3 mil reais. E aí ele foi substituir, recebe 5 mil reais. Quando ele sai, ele está substituindo, lembrando que é temporário. Quando ele sai dessa condição de substituído, tá? Ele volta para o seu cargo de origem, ele continua recebendo 3 mil reais, ou seja, não incorpora. Ele não vai receber lá no cargo dele também 5 mil. Ele está recebendo 5 mil porque ele está substituindo alguém.
ele é o substituto de alguém. Mas quando termina esse processo de substituição, ele volta para o cargo de origem e volta a receber 3 mil reais. Então não incorpora aí. Em hipótese alguma serão incorporadas, olha só, as diferenças de remuneração percebido pelo substituto. Essa situação aqui, ó. Ah, mas lá quando eu estava substituindo, fazendo tal coisa, eu recebia 5 mil reais. Eu quero incorporar aqui os 2 mil reais que está faltando. Porque aqui eu recebo só 3 mil reais. Pessoal, não incorpora, tá? Não incorpora. O substituto poderá ainda optar por perceber o vencimento de seu cargo efetivo. Vamos supor, aqui paga 6 e aqui 5, ele pode optar em receber 6 mil reais, né, do seu cargo efetivo. A substituição de cargo de carreira será efetuada sempre por servidor da mesma carreira. Não pode ser por carreira diversa, né? Então, lembrando, cargos, olha só, substituição de cargo efetivo deve ser sempre de servidor efetivo. Substituição de cargo comissionado pode ser servidor efetivo ou não, porque cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração. Então era isso que nós tínhamos para falar em relação à substituição. Artigo 61, da vacância. Pessoal, o que é vacância? Vacância é quando o cargo fica vago. Vacância é quando o cargo fica vago. Isso é vacância. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, pessoal, vacância é quando o cargo ele fica vago, né? Olha só o que diz o artigo 60. A vacância é a ausência de titular do cargo público em razão de. Olha só, o que gera vacância, professor? Quando é que o cargo ele vai ficar vago? Olha só, vacância, isso cai bastante em provas. Vacância é quando o cargo fica vago, ou seja, a pessoa não está mais ocupando aquele cargo. Quando é que acontece isso? Exoneração, demissão, promoção, transferência, não existe mais isso aqui, é inconstitucional. Aposentadoria, posse em outro cargo e falecimento. Ah, professor, exoneração não é a mesma coisa que demissão? Não, nós já explicamos isso, né? Ocorre exoneração quando? De ofício, exoneração de ofício ou a pedido, ou a pedido. Ofício, quando ocorre a exoneração de ofício? Nós temos três situações, tá? Três situações, tá? De ofício, deixa eu só apagar aqui. Acho que ficou grande aqui, deixa eu só diminuir isso aqui. De ofício, vamos lá. Exoneração. De ofício, subiu do mesmo jeito, e a pedido. Ofício. Ofício quando? Não tomar, não entrar em exercício no prazo legal, não entrar em exercício. Tá legal não. Tá legal não. Vamos lá. Exoneração. Agora vai. Exoneração. De ofício e a pedido. De ofício. Não. Eu quero colocar tomar posse. Não é tomar posse, não. Não entrar em exercício no exercício aqui, ó, no prazo legal. Não entrar em exercício no prazo legal gera exoneração de exercício, né? E reprovado. Recebe, filho? Reprovado. Reprovado no estágio probatório. E a pedida é quando peça. E aí nós temos exoneração também, pessoal, em cargo comissionado, tá?
cargo comissionado. Tudo bem? Tranquilo? Certo, pessoal. Então, conforme a gente estava falando aqui, em relação à exoneração, né? De ofício a pedido, né? E aí nós temos aquela situação que é ainda os cargos comissionados. Demissão sempre compreender como uma punição, né? Punição. Exoneração não é punição, tá bom? Exoneração não é punição, porque além da demissão nós vamos ter outras consequências. Consequências que decorrem aí da própria demissão. Promoção. Promoção mediante avanço. Nós vamos ter o avanço horizontal, aliás, vertical, avanço vertical e avanço horizontal. É a promoção. E quais são os critérios? Critérios. Os critérios você já aprendeu também comigo numa aula anterior. Antiguidade e merecimento. São os critérios aí para a promoção. Avanço vertical horizontal e critérios aí, antiguidade e merecimento. Sempre que o primeiro será sempre por antiguidade. Transferência, professor, quer dizer que não existe mais? Não. É inconstitucional, tá? É inconstitucional, então não existe mais. Aposentadoria, nós temos aqui a aposentadoria voluntária. Aposentadoria por invalidez e aposentadoria voluntária por invalidez e compulsória. Compulsória. Ah, professor, o que seria aposentadoria voluntária? O próprio servidor, né, pede para se aposentar porque já deu tempo, né, o período, né, de contribuição, de idade, tempo, tudo isso aí. Posse em outro cargo público, você pode aqui, ó, pedir vacância. Você pede a vacância, porque se você tiver estabilidade nesse cargo aqui, você pode retornar por meio da recondução. E falecimento, né? O cara morreu, gera aí, então, né? O que nós chamamos de vacância. Então, vacância aí sempre aparece nas provas, é importante para você não confundir forma de provimentos com vacâncias, porque são coisas totalmente diferentes, tá bom? Dar-se-á exoneração, ó, tá explicando aquilo que eu já falei para vocês. A pedido do servidor ou de ofício. Quando se tratar de cargo em comissão, quando se satisfeitas as condições do estágio probatório, isso aqui é ofício, e quando o servidor não entrar em exercício no prazo legal, quando se tratar de cargo em comissão. Então, isso aqui pode ser, ó, de ofício. De ofício. A demissão será aplicada como penalidade. Então, demissão é uma penalidade, aquilo que eu falei para você, o cara vai ser punido, né? A vacância de função gratificada decorrerá de dispensa a pedido do servidor. Então, se for uma função gratificada, lembrando que, olha só, função função gratificada é exclusiva de servidor efetivo. Então, é exclusiva aí de servidor efetivo, né? Vacância, olha só. Função gratificada. A função gratificada decorrerá sempre, né? Função de confiança. Desculpa, pessoal, troquei aqui, não é função de gratificada, não. É a função aqui, ó, de confiança, tá? De confiança. Função de confiança, que é exclusiva com... Ixi, apareceu aqui uma coisa. Função... Deixa eu tirar isso aqui. Que é para escrever também, mas não preciso. Salvar. Deixa eu só... Tá, vamos lá então. Função de confiança. De confiança, tá? Exclusiva de servidor efetivo, tá? Efetivo. Dispensa a pedido do servidor, pode pedir, dispensa a critério da autoridade competente. Então, nós podemos ter aí a dispensa. Dispensa aqui a critério da autoridade competente ou dispensa a pedido do servidor. Quando for destituição, é porque o cara está sendo punido, tá? Ocorrendo vaga, consideração aberta na mesma data as decorrentes do seu preenchimento.
Parágrafo único. A vaga correrá na data do falecimento do ocupante, já surge a vaga, imediatamente aquela em que o servidor completar 70 anos de idade, né? Hoje, atualmente, conforme a lei federal, até 75 anos, que é aqui a aposentadoria compulsória, tá? Compulsória, aposentadoria compulsória. Da publicação e também a partir da publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento ou que determina, na última medida, se o cargo já estiver criado. Do decreto que prover, transferir, aposentar, exonerar, demitir ou conceder outra qualquer forma de vacância. Da posse de outro cargo. Os cargos vagos podem ainda ser declarados por lei extintos automaticamente. Então, os cargos vagos podem ainda ser declarados por lei extintos automaticamente. Por quê? Quando vago, né? Aí a própria lei pode, né? Então aí falar se o cargo foi extinto ou não, por questões de desnecessidade do cargo, não é mais necessário o cargo, né? Ou por questões aí administrativas. A exoneração 65 é ato de desligamento do servidor do cargo público no qual detém a titularidade, então desliga. A exoneração poderá ocorrer a pedido do servidor e ex officio, a critério da autoridade competente, quando se tratar de servidor ocupante de cargo em comissão, quando o servidor não entrar em exercício dentro do prazo estabelecido, que nós já estudamos, e quando o servidor não for aprovado no estágio probatório, será exonerado, ou quando se verificar a acumulação proibida com outro cargo pelo qual o servidor efetua opção. Também aqui 4 situações de exoneração. Exoneração, tá? 4 situações de exoneração. Tudo bem? Seção 2, da demissão. 67. A demissão é o ato de desligamento do servidor do serviço público, com a perda do cargo aplicado como penalidade nos casos previstos em lei, né? É uma penalidade, a demissão, e aí nós temos outras consequências. O servidor público estável não perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgada. Desculpa. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgada ou mediante decisão em processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Então, servidor ocupante de cargo efetivo com estabilidade no serviço público pode perder o cargo? Pode. Nós temos aqui duas hipóteses. Sentença transitada em julgado, ele vai perder o cargo, porque um dos efeitos da pena pode ser a perda do cargo, ou mediante decisão em processo administrativo disciplinar. Então, hipótese, vamos lá, então anota isso aí. Hipótese da perda do cargo. Servidor efetivo. Sentença transitada em julgado, garantindo ampla defesa, e o PAD. Professor, o que é PAD? Processo Administrativo Disciplinar. Então, não tem essa de dizer que servidor estável não perde cargo. Perde sim, tá, pessoal? Nós temos aqui duas situações. E a Constituição, ela apresenta 3 situações. Aqui nós temos 2 situações, tudo bem? Vamos lá continuar então, tá? Vamos lá continuar então. Tá. Vamos lá. Dos direitos e das vantagens, pessoal. Capítulo muito importante. Aqui nós vamos ver dos direitos e, em geral, direitos do servidor e as vantagens que ele tem. São direitos dos servidores. A contagem de tempo de serviço a cada 5 anos, tá? Vencimento e a remuneração. Revisão geral e anual de vencimento e subsídio aos servidores municipais, até para acompanhar a inflação, né? 13º salário, né? Férias após 30 dias, formação e educação ética continuada e segurança no trabalho também, estabilidade após o estágio probatório, disponibilidade também, um direito do servidor, não tem cargo, vai ficar disponível, não pode ser exonerado. Aposentadoria, deu a idade, invalidez ou compulsória, direito de petição, ou seja, direito de pedir, tá? E as licenças previstas nesta lei, os afastamentos previstos nesta lei e outros que a lei expressamente conceder.
tá? E aí são pontos muito importantes que agora nós vamos trabalhar um por um. Primeiro, vamos falar da contagem de tempo de serviço, né? Então, a contagem de tempo de serviço, né, pessoal, ela, em algumas situações, serve para todos os efeitos. Mas quais são os principais efeitos? Efeitos aí dessa contagem de tempo de serviço. Ó, primeiro, aposentadoria. Segundo, contagem de disponibilidade. Terceiro, pessoal, aqui nós temos também, né, as vantagens. Vantagens pecuniárias. Temos aí as vantagens pecuniárias. Então, o tempo de serviço, aqui coloquei em regra, né? É claro que tem outras situações que é importante, mas aquilo que é principal, que é importante aí, que muitos servidores buscam por isso aí. Para efeito de estágio probatório, serão computados tão somente os dias efetivamente trabalhados no cargo efetivo, excluindo-se de qualquer outra contagem considerada por ficção legal como de efetivo exercício, exceto férias, licença maternidade e a paternidade e adoção. Então, olha só, em regra, quando você se afasta do cargo, se você ainda está no estágio probatório, aquele prazo ele fica congelado, ele fica suspenso. Vamos dar aqui um exemplo para você entender melhor. Então, ó, o estágio probatório são 3 anos. Tá? Ó, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Vamos supor que você, ó, caminhou aqui, ó, primeiro ano. E aí teve que se ausentar para a campanha política, se candidatou e tudo mais. O que acontece? Conta esse prazo? Não. Vai ficar suspenso. Vai ficar suspenso o prazo. Lembrando, você só completou o ano do estágio probatório. Aí estão faltando ainda 2 anos. Agora sim, você ficou suspenso o prazo. Quando você retornar desse processo, você volta para o estágio probatório, não zera prazo, ou seja, continua de onde parou. Se você já fez o ano, completou o ano, então você vai terminar os 2 anos que estão faltando do estágio probatório. Agora, exemplo, você tirou licença não, você tem direito às férias. Então, a cada ano, você tem direito a férias, que são quantos dias? 30 dias. Então, esses 30 dias é como se você estivesse em exercício. Então, férias conta para o estágio probatório. Ah, tirou licença maternidade, 180 dias. Conta também. Paternidade, 15 dias. Conta. Adoção, 180 dias. Conta também. Tá? Tranquilo? Para efeito de adicional por tempo de serviço, serão computados tão somente os dias trabalhados. Ó, para o efeito de adicional por tempo de serviço, você vai ganhar um adicional pecuniário, serão computados tão somente os dias trabalhados, excluindo-se qualquer outra contagem considerada por ficção legal como efetivo exercício, exceto férias, licença maternidade, paternidade, adoção, afastamento para prestar serviço em outro órgão com remuneração nos termos do artigo e para exercer cargo em comissão nos termos do artigo 129 desta lei complementar. Então, são as exceções e a banca sempre cobra as exceções. Em outros casos, não serão contados. Mas, tirou férias, será contado como tempo de serviço, tá? Para a questão do adicional. Lembrando que a cada 5 anos você ganha adicional, a cada 10 anos outro adicional, a cada 15 anos outro adicional. Ou seja, até chegar ao limite de 35 anos, tá? Para efeito das demais vantagens pecuniárias previstas nesta lei complementar, será computado tão somente o tempo de efetivo exercício. Então, em regra, será contado tão somente o tempo de efetivo exercício, exceto quando a lei prever de outra forma, de outra forma. Para efeitos de aposentadoria, disponibilidade integralmente na forma determinada pela Constituição, tá? A apuração do tempo de serviço será feito em dias. Então, olha só.
Olha só, isso aqui cai em prova. Apuração de tempo de serviço será apurado em dias. E aí, dias transformado em meses e meses em anos. O anos 365 dias. É assim que é feito. É assim que é feito. Ó, apurado, olha só, isso aqui é interessante. Apurado, o tempo de serviço é feito em dias. O número de dias será convertido em anos, quanto a lei se referir ao prazo anual. Considera-se ano cada 365 dias. Então, a cada 365 dias, você terá direito aí às férias, ou seja, 30 dias de férias. Então, ninguém trabalha um ano, né? Porque todo ano tem que tirar férias. Beleza, gente? Tranquilo, de boa, de boa, de boa, de boa. Vamos lá. Do vencimento e da remuneração. Depois disso que eu não avisei, tá? Isso aqui cai bastante em prova. A banca tem buscado, né, cobrar isso aí. O que é vencimento? Vencimento, anota aí, é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público. Então, ali é o valor, é o valor, é o valor, é o valor, tá? É o valor seco. Eu não quero falar seco. É o valor criado pela lei ao cargo. Então, nós vamos ter o vencimento. É o valor criado pela lei ao cargo. Quando a lei criou o cargo, já criou o vencimento. Está dizendo, ó, é a retribuição. Vencimento é retribuição, ó, pecuniária. Pessoal, o que é pecuniária? Ó, dinheiro, grana, pelo exercício do cargo público, ou seja, daquele cargo. Nenhum servidor receberá a título de vencimento importância inferior ao salário mínimo. Então, o vencimento não pode ser inferior ao salário mínimo. Não pode ser inferior ao salário mínimo. Remuneração é o vencimento do cargo efetivado acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, olha só, pessoal, conceito. Remuneração é a soma do vencimento, com as vantagens, permanentes do cargo. Com as vantagens permanentes do cargo criado por lei. Lei, tá? Então, isso aí é remuneração. Então, ó, você tem um vencimento, sempre que vem no edital é o vencimento, né? E aí você vai ver, o vencimento é isso, não é salário, não é remuneração. Remuneração é a soma de todas as vantagens que você vai receber lá naquele cargo. Vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Então, não pode reduzir, né? Exceto, tem exceção. Exceto se ultrapassar, exceto se ultrapassar o teto. Um servidor público não pode ganhar, servidor público lá de Manacapuru não pode ganhar mais que o prefeito, né? Se ultrapassar o teto, é redutível, tá? Mas, em regra, o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível, exceto se ultrapassar o teto, porque se ultrapassar, tem que reduzir. Você não pode receber mais que o prefeito lá do seu município. É assegurada a isonomia de vencimento para cargo de atribuições iguais, é claro, né? Ou assemelhadas, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza do local de trabalho. Então, ninguém vai ganhar igual lá no município de Manacapuru. Os professores que exercem, né, a função de professor lá na cidade de Manacapuru ganha diferente daqueles que exercem lá no interior. No interior, lá naquelas vilas ribeirinhas. Então, o professor que é deslocado para aquelas vilas ribeirinhas, eles vão ganhar um pouco mais em relação ao lugar. Ou um professor que tem mestrado e doutorado vai ganhar um pouco mais do que aquele que não tem. Então, nenhum professor ganha igual, ganha a mesma coisa, né?
Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre o vencimento e remuneração, sendo objeto de arresto, sequestro, não sendo objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto no caso de prestação de alimento determinado por mandato judicial. Aí precisa do mandato judicial para descontar diretamente em folha, né? As reposições e indenizações ao erário municipal são descontadas em parcelas mensais no valor não excedente a 10ª parte da remuneração, até porque a remuneração tem natureza alimentar, né? Em valores atualizados, desde que circunstanciados em procedimentos administrativos. O servidor demitido ou exonerado, tá? Interessante isso aqui, o servidor, demitido ou exonerado, que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, tem 60 dias para quitar o débito contraído com o erário, sob pena de inscrição em dívida ativa aí do município. E aí nós vamos ter a cobrança judicial, né? Tranquilo, pessoal, de boa, de boa, de boa, tá? Um prazer estar sempre aqui com vocês. Paramos então aqui no artigo 77, tá? Falta pouca coisa, tá? Vamos que vamos, não desista aí do seu sonho, continua sonhando. O serviço público não é somente para você, mas lembra que é um bem para a sua família, tá bom? Forte abraço aí, tudo de bom, sucesso e até a próxima, tá? Tchau, tchau, fui.